Boa tarde, pessoal da Aeroflap. Nós estamos aqui hoje entrevistando o Rogério Coimbra, que é diretor de Relações Corporativas da Inframérica, e nós vamos falar um pouco mais sobre a recuperação do mercado de aviação brasileiro nesse período de pandemia, nesse período de crise que nós passamos neste ano de 2020, e vamos falar alguns assuntos relacionados à recuperação de mercado e também como foi passar por esse momento complicado na aviação brasileira. Boa tarde, Pedro, e todos os ouvintes. Como o Pedro falou, meu nome é Rogério Coimbra, sou diretor da Inframérica, né? A gente é responsável pela administração do aeroporto de Brasília e Natal, aqui no Brasil. O grupo, como um todo, é responsável por 52 aeroportos pelo mundo. A Corporação América é uma empresa de capital aberto, a nossa holding, né? A gente opera em 7 países. E aqui no Brasil estamos passando por esse enorme desafio, né? E a ideia hoje é falar um pouco sobre a experiência aqui no aeroporto de Brasília, que, enfim, é o terceiro maior aeroporto do Brasil e que, assim como o setor como um todo, foi bastante impactado por essa crise. Ótimo, Rogério. Queria agradecer já de antemão, já desde já, a participação sua aqui nessa nossa entrevista. E nós vamos começar agora as perguntas da nossa pauta de hoje. Rogério, como é que foi o impacto inicial da crise no aeroporto de Brasília, logo quando estourou aquela onda da pandemia, em março, em abril? Bom, eu acho que, como para vários outros setores, foi bastante desafiador. Obviamente, ninguém estava preparado para isso e tudo aconteceu muito rápido, né? Aquele início da pandemia foi um período onde, de um dia para o outro, praticamente, da ótica que o passageiro sumiu, o tráfego aéreo sumiu, né? Foi tudo muito rápido e ninguém estava preparado para lidar com isso. A gente teve o primeiro mês ali que a gente operou durante a pandemia, mês cheio, que foi o mês de abril, a gente operou com menos de 5% do volume usual. Então, foi um desafio muito grande. Primeiro, com a questão de saúde, né? A gente tinha o aeroporto tinha que continuar funcionando, tinha um serviço aéreo essencial que precisava ser prestado, inclusive de transporte de equipamentos, de medicamentos, tudo isso. E a gente precisava fazer isso garantindo a segurança do passageiro, a segurança do funcionário do aeroporto, dos nossos colaboradores das empresas aéreas. Então, eu diria que um primeiro foco da empresa foi em traçar estratégias para a questão sanitária do aeroporto. Então, toda a questão de higienização do aeroporto, desinfecção com produtos de UTI hospitalar, toda a parte de comunicação com o passageiro para distanciamento social, demarcação de espaços, aferição de temperatura, que hoje a gente com câmera termográfica, que vê se o passageiro está de máscara ou não, enfim, uma série de medidas que foram tomadas e, ao mesmo tempo, tentando equalizar também a sobrevivência financeira do aeroporto como uma empresa, né? Nós somos uma empresa privada, a gente tem uma série de obrigações financeiras e as receitas de um dia para o outro meio que sumiram, digamos assim, né? Então, assim, foi um período bastante desafiador, eu acho que foi uma experiência única para todo mundo que teve que lidar com esse tipo de coisa, mas acho que, graças a Deus, graças à colaboração aí de todos os funcionários, das empresas aéreas, eu acho que foi um momento que o setor, de forma geral, deu as mãos, todo mundo entendeu que se eu estou numa situação difícil, a empresa aérea também está, a empresa que fornece alimentação no aeroporto, que tem a lanchonete também está, enfim, estava difícil para todo mundo, mas eu acho que a gente conseguiu ter um espírito colaborativo e estamos passando por esse momento, acho que a pandemia ainda está aí, ainda tem diversos cuidados, mas eu estou bastante otimista de que a gente vai sair do outro lado vivo e fortalecido. E, Rogério, vocês tinham alguma previsão de crescimento, de retomada de tráfego ali em abril, que foi diferente da demanda que a gente viu sendo recuperada ao longo desses últimos meses? Sim, a gente tinha. Na verdade, a projeção de demanda desde o início da pandemia passou a ser uma atividade muito diferente, muito mais difícil do que o usual, né? No transporte aéreo, geralmente a gente tem uma visibilidade boa do período de um ano para frente, né? Que é quando os bookings dos voos estão abertos, os voos estão alocados, as empresas estão vendendo passagens para esse horizonte. Então, você consegue ter uma visibilidade boa de até um ano e, a partir dali, você trabalha com projeções em função de projeção de crescimento econômico, você usa variáveis que os fabricantes de aeronaves usam também, Boeing, Airbus, Embraer, enfim, para projetar as demandas, e, de repente, todo esse cenário mudou, né? Assim, as empresas aéreas estavam revendo a cada semana as suas malhas, então, projetar o que vinha para frente, a gente também refazia nossas projeções a cada semana, mas se a gente for comparar o que a gente estimou ali no início de abril, naquele período, com o que aconteceu até hoje,
Eu diria que para o aeroporto de Brasília, a recuperação da demanda está sendo um pouco acima, está sendo um pouco melhor do que o que a gente projetou no início. A gente operou agora o último mês fechado, né, o mês de outubro, já com aproximadamente 65% do movimento usual. Então, considerando que em abril a gente operou menos de 5, mês a mês a gente vem crescendo de forma paulatina e a gente está bastante otimista que agora no final do ano, 2021, a gente tende a continuar nesse ritmo de crescimento aí. E, Rogério, vocês esperam chegar a 100% de movimentação mais ou menos quando? Considerando que o aeroporto de Brasília é um aeroporto, é um hub, né? Um aeroporto muito importante para o contexto da aviação no Brasil como um todo. Essa é uma pergunta bem difícil. Se fosse para eu te dizer, olha, quando é que a gente espera retomar um nível que seria um nível como se a gente não tivesse tido a pandemia, eu diria que nunca. A pandemia, eu acho que ela trouxe alguns efeitos que, em alguma medida, vão ser permanentes, principalmente no tráfego corporativo. Eu acho que essas ferramentas que a gente está utilizando cada vez mais, né, de seminários virtuais, reuniões virtuais, parte disso vai ser reduzida e vai voltar a ter reunião presencial, seminário presencial, tudo isso, mas a gente acredita que uma parte vai acabar sendo absorvida por isso e nem toda viagem corporativa vai voltar a ser feita. Então, assim, provavelmente o setor aéreo vai ter impactos perenes dessa pandemia e a gente nunca tende a atingir o que a gente atingiria se a demanda, se a pandemia nunca tivesse acontecido. Por outro lado, a gente tem que ver também o quanto que os hábitos de home office vão permitir também as pessoas viajarem mais, uma vez que dá para você trabalhar não da sua cidade, você pode viajar e trabalhar de onde você está, então o quanto isso vai afetar no turismo, o quanto isso vai afetar no corporativo, na verdade é um grande exercício de futurologia, a gente tem várias previsões, todo mundo faz, mas ninguém tem muita certeza ainda de como isso vai acontecer. E retomando um pouco ao assunto que nós falamos anteriormente, Rogério, ali no início da crise, vocês fizeram algumas reformulações, houveram demissões, como é que vocês encararam isso em relação ao caixa que vocês tinham disponível, o caixa que tinha disponível para encarar esse momento aí, meio que obscuro, né? A gente não sabia quando que a demanda ia retomar. Sim, sim, foi um período que essa parte de gerenciamento de custos foi feita com muito cuidado e hoje, olhando para trás, a gente fica muito feliz com as decisões que a gente tomou à época, que a gente não tinha um horizonte tão claro. Mas principalmente a decisão de não entrar num programa de demissão em massa e fazer esse tipo de coisa. A gente conseguiu trabalhar com reduções de jornada e redução proporcional de salário, então praticamente todos os colaboradores da empresa, de diretores até o pessoal da base, todo mundo teve uma redução salarial com redução de jornada, pelo mínimo tempo que foi necessário. Alguns funcionários tiraram licenças e mesmo durante a licença não remunerada que a pessoa sem trabalhar, a empresa manteve saúde de todo mundo, auxílio alimentação, manteve uma série de benefícios para garantir que os funcionários mantivessem as condições e hoje, com a retomada, a gente pode ver que foi bom a gente não ter feito essa demissão em massa, não ter tomado uma atitude mais drástica e ter conseguido gerenciar aí com os programas trabalhistas que o governo estabeleceu, né? O governo estabeleceu essa possibilidade de redução da jornada com redução de salário e o próprio Ministério da Economia compensava a redução que os colaboradores tinham. Então, acho que todo mundo conseguiu, na medida do possível e comparado com o que poderia ser, conseguiu passar bem essa crise do ponto de vista dos nossos colaboradores, que são, no fundo, quem move a empresa. E, Rogério, parece que a ANAC andou fazendo algumas mudanças em relação ao contrato de concessão do aeroporto. Quais foram essas mudanças? Tiveram mudanças também na parte de obras de expansão do aeroporto, no caso do período, né, que elas serão realizadas. Vocês adiaram algumas obras? Como é que anda isso? A ANAC e o Ministério da Infraestrutura tomaram diversas medidas aí, que a gente chama das medidas de enfrentamento da pandemia, né? A gente precisa ser justo, né? Muitas vezes a gente critica, reclama, e nesse caso a gente tem que elogiar, assim, a agência agiu com celeridade, porque não adiantava só tomar uma medida, mas 6 meses depois, num timing totalmente inapropriado. Então, o Ministério e a agência tomaram medidas, acho que no momento muito rápido, adiou de julho para dezembro as outorgas, para a sobrevivência das empresas aéreas, colocou aquela questão do prazo de 1 ano para reembolso, para elas conseguirem continuar girando caixa.
Agora, mais recentemente, essa semana, no caso de Brasília, né, a ANAC concluiu o processo do reequilíbrio econômico-financeiro por conta da pandemia. Então, assim, eu diria que os aeroportos, o sistema só está de pé hoje pelo esforço de cada um, mas também pelo acerto desse pacote de medidas, que foram desde essas de maior vulto, como eu estou mencionando, né, o reequilíbrio econômico-financeiro, um adiamento na data de pagamento da outorga, tudo isso, e até medidas que permitiram um dia a dia operacional de acordo com a realidade que a gente vivia. Então, a ANAC permitiu, por exemplo, fechamento parcial do aeroporto. Então, a gente poderia, por exemplo, fechar um pier e operar só com outro. Isso reduz o custo de operação e a demanda não precisava, de fato. Nosso contrato prevê, por exemplo, entrevistas com os passageiros de forma constante para avaliação do nível de serviço. No momento de pandemia, onde o contato não era recomendado, o distanciamento social era recomendado, você ficar abordando o passageiro para fazer entrevista ia ser um problema muito grande. E tudo isso a ANAC, há tempo, conseguiu fazer os ajustes ou contratuais ou regulamentares e gerenciar isso, assim. Acho que a gente trabalhou de forma bastante próxima aos aeroportos, às empresas aéreas, apresentando quais eram as dificuldades, e a ANAC e o Ministério acho que conseguiram dar solução rápida. Sobre investimentos, no caso de Brasília, a gente não tinha algum grande investimento já previsto para esse momento, mas em alguns casos, em alguns outros aeroportos que tinham, isso foi adiado em função de que, basicamente, aquela expansão, nesse momento, não era necessária, né? A expansão gerada pelo crescimento da demanda, no momento em que a demanda ficou praticamente inexistente, não fazia sentido você iniciar uma obra de expansão. Então, acho que isso foi um capítulo do qual a gente, sim, pode se dizer satisfeito com a atuação do poder público. Ótimo, ótimo. Muito obrigado, Rogério. Essa foi nossa curta pauta de hoje, pessoal, falando um pouco sobre a recuperação do mercado de aviação, na perspectiva agora não só de uma companhia aérea, mas de um aeroporto, né? E um grande aeroporto, importante aeroporto, o Brasil, como é o aeroporto de Brasília, que é o hub de muitas companhias aéreas que operam por aqui. Agradeço ao Rogério pelo tempo de entrevista. Eu que agradeço, Pedro. Muito obrigado a você e a todos os ouvintes. Agradeço também ao pessoal da assessoria de imprensa do aeroporto de Brasília. Muito obrigado por assistir, pessoal, e até mais.